Se tem alguém que pode te ajudar a sair da escuridão, esse alguém é Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus e a fé de Maria estejam conosco. A primeira leitura do livro de Gênesis, no capítulo 21, versículo 5, do 8 ao 20, contida na liturgia de hoje, nos apresenta uma cena de profunda angústia. Sara, esposa de Abraão, após o nascimento de Isaque, o filho da promessa, insiste que ele expulse Agar e Ismael, a escrava que ela mesma tinha ordenado que se deitasse com ele, e que, mesmo estando contrariado, Abraão obedece e os manda embora. E lá estão eles, Agar e Ismael, perdidos no deserto. A água que tinha no odre se foi, e a morte, então, é só uma questão de tempo. Em profunda dor e angústia, Agar se afasta do bebê para não o ver morrer. E é justamente nesse ponto de desespero dela, que Deus intervém, e o texto nos diz: Deus ouviu a voz do menino. Não foi o grito de Agar, mas o choro do menino que alcançou os céus. E aqui, irmãos, reside uma profunda verdade. Deus ouve o grito silencioso do nosso coração, o clamor da nossa alma, mesmo quando nos faltam palavras. Um anjo aparece e chama Agar, e ele a encoraja. Ele diz: Que tens, Agar? Não tenhas medo, pois Deus ouviu a voz do menino do lugar em que está. Em seguida, Deus abre os olhos de Agar e ela vê o poço de água à sua frente. A providência divina não só o salvou da sede, mas prometeu a Ismael uma grande nação. Agora pense, qual foi a última vez que você se sentiu como Agar e Ismael? Perdido em seus desertos existenciais, na sua solidão, ou uma doença que se assolou, o desemprego, um relacionamento desfeito, ou a angústia diante de um futuro incerto? Nesses momentos, a tentação é a de nos afastarmos, de nos entregarmos à nossa dor, deixar a porta aberta para a depressão, assim como Agar, que se afasta do filho para não o ver morrer. Mas a mensagem de Gênesis é clara, irmãos. Deus está presente mesmo no deserto. Ele nos vê em nossa desolação e ouve o nosso clamor, mesmo que seja apenas um gemido interior. Lembremos-nos das palavras do Salmo 34. Os justos clamam e o Senhor os ouve, salva-os de todos os perigos. O Senhor está perto de quem tem o coração ferido, salva os ânimos abatidos. É na fragilidade que a força de Deus se manifesta. No Evangelho de Mateus, contido na liturgia de hoje, em seu capítulo 8, versículos de 28 a 34, Jesus está na região dos Gadarenos e encontra dois homens possuídos por demônios, tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles viviam nos túmulos, lugares de morte e desolação, simbolizando a escravidão espiritual e a marginalização social que a possessão trazia. Esses homens eram completamente dominados, não eram senhores de si mesmos. Mas a chegada de Jesus transforma radicalmente essa realidade. O texto diz: Eles então gritaram: O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui nos atormentar antes do tempo? Eles sabiam, irmãos, quem é que estava na frente deles. Sabiam que se tratava do próprio Deus encarnado. E mesmo dominados por esse espírito, algo os atraiu, pois eles foram ao encontro de Jesus. E com uma palavra simples, ide, ele expulsa os demônios, permitindo que entrem numa manada de porcos que se jogam de um penhasco no mar para morrer. Os homens são libertos, restituídos à sua sanidade. Eles que viviam presos na escuridão agora estavam livres, sentados, vestidos em seu juízo perfeito, como diz o Evangelho de Lucas. Irmãos, não há escuridão, não há vício, não há pecado, não há força maligna que resista ao poder de Jesus. Ele veio para proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos, para nos libertar de todas as formas de escravidão que nos impedem de viver a plenitude da vida de Deus.
Assim como os demônios temeram a Jesus, nós também devemos lançar sobre ele todo o nosso peso, todas as nossas amarras, todas as nossas imperfeições. Ele mesmo pede para que façamos isso. Deus vê a necessidade, Ele ouve o nosso clamor e age ao nosso favor. No caso de Agar, Deus viu a sua angústia e ouviu o choro de Ismael. No caso dos endemoniados, Jesus viu a escravidão e agiu para libertá-los. Ele não é um Deus distante, alheio às nossas dores e dificuldades. Não, pelo contrário. Ele é um Pai amoroso que se compadece de seus filhos e intervém em suas vidas. E o que acontece então? Por que será que nós ainda continuamos no vício maldito da droga, do álcool, da pornografia? Já que Deus é assim, por que Ele não nos ajuda? Assim como os habitantes de Gadara, que pediram a Jesus que se afastasse depois do acontecido, nós também muitas vezes resistimos a essa ação libertadora de Deus em nossas vidas. Por orgulho, por achar que não precisa, por julgamento de às vezes olhar para o outro cristão e achar que ele usa a Bíblia para se esconder, e isso tem realmente no mundo, não estou dizendo que não, mas pare de olhar para eles e olhe para você agora. E na sequência, olhe para Jesus. Ele sabe do seu sofrimento aí dentro, no pós-noite, na pós-brisa. Ele sabe o arrependimento que você sente toda vez que você percebe quanto dinheiro gastou para dar mais um teco, para tomar mais uma cerveja ou mais uma dose. E para Ele te ajudar, só basta uma coisa, irmão: que você queira, e todo o resto deixa com Ele. A libertação que Jesus oferece é a única que satisfaz profundamente a sua alma e vai satisfazer a sua vida. Não é sobre pegar uma Bíblia e ir à igreja, não é sobre levantar a mão e dizer eu aceito Ele. É sobre um relacionamento íntimo com o Senhor dentro do seu quarto agora. É sobre se ajoelhar e dizer: me salva, pois eu não consigo sozinho. Me ajuda, porque eu já não aguento mais essa escuridão. Faça isso sozinho aí, na sua casa. Se entregue a Ele. Se coloque o nome de Jesus à prova. E então comece a cultivar a fé profunda e inabalável na providência da misericórdia de Deus. Mas faça. Vá ao encontro de Jesus, seja sincero. Agar encontrou o poço porque Deus lhe abriu os olhos. Ele vai abrir o seu também. Basta você querer e pedir. Os endemoniados foram libertos porque Jesus agiu. E de alguma forma eles foram ao encontro de Jesus. Sozinhos, nós não conseguimos sair das amarras do pecado, dos vícios que têm nos escravizados. Você, meu irmão, você, minha irmã, que está tentando por suas próprias forças abandonar tudo isso, desculpa, mas é necessário dizer: sozinho você não vai conseguir. Clame por Ele. E após, procure a igreja, peça ajuda, vá na certeza de que Jesus estará te esperando. Tenha fé. Depois que Ele abrir seus olhos, você vai ver o poço. E aí, quando beber da água que Ele lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que Ele lhe der se tornará em você uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Jesus é essa água viva, a fonte da nossa libertação. Que a sua fé, a nossa fé, nos leve a confiar em Deus, em sua infinita misericórdia. Que Deus abençoe você, meu irmão. E conte comigo para te ajudar nessa luta contra o seu pecado, contra o seu vício. Mas primeiro, vá até Ele. Encontre com Ele. Deixe que Ele encontre você. Deixe que Ele mostre quem você realmente é. E depois disso eu tenho certeza que você jamais vai sentir sede outra vez. Até amanhã, se Ele assim me permitir. Senhor, estivemos, estamos e estaremos sempre aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.